Hoje eu vim aqui contar minha história pra vocês. Confesso que não é fácil vir aqui falar sobre isso assim abertamente, mas como eu vi algumas histórias aqui no canal, né, histórias com a Ju, parecidas com a minha, eu resolvi tomar coragem e vim contar a minha história também. Acredito que vai servir de alerta para muitas pessoas, para muitos pais principalmente. E antes de começar minha história, eu quero deixar claro que é uma história pesada, então pode despertar gatilhos, tá? Bom, a minha mãe faleceu quando eu tinha 12 anos de idade, a minha irmãzinha tinha 7 anos e o meu irmão 14. E depois que minha mãe faleceu, o meu pai arrumou um bico, né, pro meu irmão fazer. Então meu irmão parou praticamente de estudar e começou a ajudar meu pai a trazer uma renda para dentro de casa também, porque a gente era bem humilde mesmo, sabe? Lá em casa é só um quarto, né, sala, cozinha e um banheiro pequeno. Então, quando a minha mãe era viva, no quarto, que era pequeno, né, dormia meu pai e minha mãe, eu, meu irmão e minha irmãzinha dormíamos na sala, num colchão pequeno. Dormíamos espremido praticamente, né? Mas era a única opção que tinha. E quando minha mãe faleceu, meu pai começou a colocar minha irmãzinha para dormir com ele, né? E eu e meu irmão continuamos dormindo nesse colchão na sala. Quando minha irmã já tinha seus 8 anos de idade, minha irmã começou a apresentar um comportamento muito estranho, sabe? Só que a gente achava que era falta da minha mãe, a gente achava que ela estava sentindo saudade da minha mãe, né? Porque ela era muito agarrada com a minha mãe. Mas ela começou também a ficar muito calada e às vezes muito agressiva também, até mesmo nas palavras. A minha irmã, ela é bem branquinha, diferente de mim e do meu irmão. Porque eu e meu irmão puxamos a cor do meu pai, que é bem escuro. A minha irmãzinha é bem clarinha mesmo, sabe? Bem branquinha, com os olhinhos puxados. Muito fofa, gente, a coisa mais linda do mundo. Então ela era o xodó, né, de dentro de casa. O meu pai, ele não era carinhoso comigo e com meu irmão, mas com a minha irmã ele era bastante. E depois que a mãe faleceu, ele passou a ser mais carinhoso ainda com a minha irmã. E a gente até entendia, sabe, que minha irmã precisava mais de atenção. Às vezes meu pai não tinha condições de comprar uma coisa pra todo mundo, mas ele comprava mais pra minha irmãzinha. O tempo foi se passando e cada vez mais a minha irmã ia ficando mais difícil de entender, difícil de lidar. Ela era muito calada, a gente não conseguia entender o porquê que ela estava tendo mudanças de comportamento repentinos. Ela chorava assim do nada, sabe? E teve um dia que ela falou que queria dormir comigo no colchão. E eu perguntei ao meu pai se naquele dia ela podia dormir comigo. E o meu irmão dormiria na cama com meu pai. E meu pai falou que não, que ela ia dormir na cama com ele. E a minha irmãzinha começou a chorar por conta disso. Meu pai olhou pra ela, meu pai só olhou pra ela e, tipo, ela engoliu o choro na hora. Até então, tudo bem, eu só achei, tipo, que meu pai não queria que ela dormisse no colchão, porque era um colchão duro, bem fininho mesmo, sabe? E aí a professora da minha irmã me chamou, né, pra conversar e perguntou se estava acontecendo alguma coisa em casa e tal, porque a minha irmã tava tendo comportamentos estranhos. Às vezes ela ficava chorando, ela falava que não queria ir pra casa. E aí eu falei, né, ela ia me fazendo as perguntas e eu ia respondendo conforme realmente eu via, entende? Mas mais uma vez a gente também achou, assim como o professor dela também achava, que era falta da minha mãe. E quando a minha irmã já tinha basicamente seus 10 anos de idade, o meu pai, ele começou a inventar, tipo, histórias, né? Começou a inventar desculpa pra minha irmã não ir pra escola. Tipo, inventar que ela tava doente, inventar que ela tava ficando resfriada. E às vezes ela mesmo não queria voltar à escola. Ela chorava pra ir e meu pai não deixava ela ir. Então só ficava ela e meu pai dentro de casa. Porque o meu irmão tava na rua, né, fazendo bico. Eu ia pra escola, então meu pai tinha ali aquele período com a minha irmã sozinhos. E isso começou a acontecer frequentemente. Aí eu comecei a desconfiar que tinha alguma coisa a mais acontecendo quando teve um dia que eu pedi meu pai pra me dormir na cama com ele e com a minha irmã. E meu pai falou que não dava pra dormir os três na cama, só que a cama era de casal. E tipo, eu sou bem magrinha e tal,
dava pra dormir nós três. E eu vinha tanto tempo dormindo mal e tal, que eu queria pelo menos um dia dormir na cama. Só que meu pai não deixou. E depois desse dia que meu pai não deixou, eu comecei a pensar algumas coisas, sabe? Só que eram coisas que eu pensava e ao mesmo tempo eu falava, não é possível, né? Isso tá acontecendo. Eu já entendi algumas coisas, sabe? Eu já comecei a ver uma certa maldade. E aí eu parei pra escutar, tipo, tentar escutar algumas coisas que poderia estar acontecendo na madrugada. E foi aí que eu escutei a minha irmãzinha, que na época já tinha seus 10 para 11 anos, resmungando. Ela começou a resmungar, sabe, assim, de madrugada. E meu pai ficava, shh, tipo, pra ela calar a boca, sabe? E dali eu tive certeza que tava acontecendo alguma coisa assim. Que o meu pai poderia estar mexendo com a minha irmã. E depois desse dia, quando eu ia levar a minha irmã na escola, eu comecei a perguntar pra ela o que acontecia quando ela ia dormir, né? Horário de dormir, que a gente pagava a luz e tal. O que meu pai fazia e tal. E ela só balançava a cabeça que nada. Mas eu sabia que tinha alguma coisa de errada. Eu tentei insistir pra minha irmã me contar. E ela não me contou de jeito nenhum. E aí foi quando eu resolvi, depois tipo de alguns meses, aquilo ali acontecendo, eu percebendo várias coisas dentro de casa, meu pai não deixando ela ir pra escola, eu comecei a ver que realmente aquilo estava acontecendo. E eu já tinha escutado sobre isso na escola, entende? Eu já tinha escutado umas 2 vezes na escola, se eu não me engano. Então eu sabia que aquilo ali estava errado, entende? E aí eu peguei e fui conversar, chamei a professora, né, pra conversar com ela. E eu contei tudo, né, o que vinha acontecendo. E o que eu tava escutando, que eu tava com muito medo de realmente ser isso. E eu não sabia como ajudar a minha irmã, que eu já tinha perguntado pra ela, ela não falava. E aí a professora dela realmente falou que poderia sim estar acontecendo, né, e pediu pra mim levar a minha irmã até ela, que assim a gente juntas iria conversar com ela pra ver se ela falava, né? E aí eu levei a minha irmã, né, pra conversar com a professora e tal. E a minha irmã, a gente só chorava, ela não conseguia responder nada, sabe? Ela só chorava, chorava, chorava. E foi quando a diretora chamou o conselho tutelar e explicou a situação e levaram, né, eu e minha irmã pro hospital para minha irmã poder fazer, né, corpo de delito tudo direitinho. E sim, foi constatado que a minha irmã, ela estava sendo violentada. A minha irmã já não era mais virgem, sabe? E quem tinha feito isso com ela, né, claramente, nosso próprio pai. Depois que ela chegou no hospital, que realmente a médica falou que já sabia o que estava acontecendo e que ela não era culpada, a médica explicou pra ela que ela tinha que falar, perguntou se ela queria continuar passando por aquilo, ela falou que não. Então ela acabou contando tudo. E gente, não tem como, gente, eu falar em detalhes tudo que ele fazia com a minha irmã. E todas as vezes que ele inventava que ela tava com alguma coisa, que ela tava gripada ou resfriada pra ela não ir pra escola, era porque ele tinha deixado alguma marca nela. Então ele não queria que alguém da escola visse. E nisso ele acabava aproveitando e dela novamente, entende? E depois de tudo, né, que ela contou, nossa, eu chorei, eu desabei. E eu fiquei me culpando, sabe? Como que eu nunca percebi isso? Entende? O meu irmão, não tinha como ele saber, não tinha como ele perceber, porque ele trabalhava muito. E, tipo, quando ele chegava em casa morto, ele só comia e apagava. Ia dormir, só acordava no outro dia pra ir trabalhar de novo. Entende? E meu pai, ele várias vezes também deixava de ir, né, pro trabalho dele, pra ficar em casa o dia inteiro. E aí, quando ele fazia isso, era o dia que ele inventava que a minha irmã estava doente, que minha irmã não ia pra escola. E ele usava isso,
Eu não sei o porquê que ele nunca mexeu comigo, né? Mas com a minha irmã, ele vinha mexendo com ela desde quando ela tinha 8 para 9 anos de idade. Foi quando ela começou a mudar o comportamento dela, que eu até percebi, mas eu não desconfiava. Na verdade, nunca passou pela minha cabeça que fosse isso. Eu achava assim que era por conta da minha mãe, assim como a professora dela também achou que fosse por conta, né, do falecimento da minha mãe. Graças a Deus ele foi preso e a nossa guarda ficou com a minha avó, por parte de mãe, que morava um pouco distante. Então, o meu irmão, a gente ficou morando lá na casa, né, onde a gente viveu com meu pai. Até porque meu irmão já era de maior. E meu irmão não quis assumir a responsabilidade de ficar com a gente. Porque o meu irmão ficou revoltado, assim, com meu pai, né? Depois de tudo que ele soube. E o meu irmão começou a, tipo, beber, encher a cara, sabe? E meu irmão ameaçou meu pai várias vezes. Falou que quando ele saísse da cadeia, ele ia com ele. E meu irmão acabou se envolvendo em várias coisas erradas, né? Depois disso, tudo que aconteceu, meu irmão se acabou, gente. E se acabou por conta disso, porque meu irmão não era assim. Meu irmão nunca foi de dar trabalho dentro de casa. E depois de tudo, meu irmão praticamente se acabou. Na bebida, nas drogas, enfim. Meu pai literalmente destruiu a nossa família, destruiu a vida do meu irmão. A minha irmã é uma pessoa que até hoje é difícil de lidar, a beça, né? Hoje meu pai já se encontra solto, né, por conta dessa lei, né, do Brasil. Mas eu espero que ele fique bem longe da gente, entende? Espero mesmo que ele fique bem longe e pague por tudo que ele fez com a nossa família. Fala, galera! Gente, eu não gosto de trazer esse tipo de história aqui, tá? Como eu falei pra vocês, é muito difícil. Vim aqui e narrar essa história, até porque a gente que tem filho, né, a gente sabe como que dói, né, a gente escutar, saber que uma criança sofreu tanto assim na mão de uma pessoa que tinha que cuidar, que tinha que educar, que tinha que proteger, e essa pessoa, né, fazia a pior covardia do mundo com a própria filha. Acabou destruindo aí, né, a vida dos filhos, né, porque querendo ou não, é uma coisa que essa menina vai levar pro resto da vida. E acaba que a irmã também leva, porque ela se sente culpada por isso, mas sabe que você não é culpada. Você é apenas uma criança, não tinha como você imaginar que seu próprio pai estava fazendo isso com a sua irmã. Então não se sinta culpada. A única coisa que eu falo pra você que pode te ajudar bastante é você procurar um psicólogo, fazer uma terapia, um acompanhamento psicológico, tanto você quanto a sua irmã, para você pelo menos saber lidar com isso. Esquecer, não tem como você esquecer, porque isso é uma coisa que marca bastante, né, a vida de uma criança. Eu sinto muito também pelo seu irmão, que acabou, né, caindo no mundo da bebida, das drogas, por conta dessa situação, né? Então, literalmente, o seu pai, eu nem tenho como chamar esse cara de pai, né, gente, esse monstro de pai. Mas literalmente esse homem acabou com essa família, acabou com a vida dos filhos, entende? E eu não sei, gente, literalmente eu não faço ideia como que um pai pode fazer isso com a filha, sabe? O próprio pai em quem você, sabe, procura o aconchego, procura o amor, procura o carinho, e o que você recebe é isso aí. Eu não sei, literalmente só me dá revolta. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado da interpretação da história. Não em si da história, porque é uma história que não tem como gostar, né? Ainda mais quando, né, vem do próprio pai. É mais difícil ainda, né? Já é difícil quando vem de outras pessoas de fora, imagina do próprio pai. Enfim, então, se você conhece alguém que tá passando por algo parecido, gente, denuncie, diz que 100.